Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer imenso, mais uma vez, estar aí com cada um de vocês. Agradeço a cada um de vocês que tem nos acompanhado, assistindo os nossos cultos, que tem dado credibilidade ao trabalho da Igreja Batista Ebenezer, que tem aí nos acompanhado. Que Deus os abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Que Deus fale profundamente ao coração de vocês nesta noite, através dos louvores que vão ser entoados, através da leitura da palavra. Que Deus os abençoe poderosamente. Este é o desejo que eu e com certeza todos nós temos um pelos outros. Que Deus a cada dia trabalhe na minha e na sua vida poderosamente, que a cada dia o Senhor possa se revelar mais e mais a cada um de nós. Quero convidá-los nesse momento a curvarem as vossas frontes. Nós vamos iniciar o nosso culto com uma palavra de oração. Grandioso Deus, maravilhoso, soberano e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez. Nós te bendizemos e nós te exaltamos. Nós te suplicamos, Senhor, pelo teu santo nome, nesta noite. Te pedimos que o Senhor perdoe e purifique nós de todos os nossos pecados, de todas as nossas impurezas, para que juntos possamos cultuar e exaltar o teu santo nome, Pai. Usa, Senhor, a vida de cada um dos irmãos através dos louvores nesta noite, assim como o Senhor tem usado domingo após domingo. Que os seus louvores, Senhor, falem aos nossos corações, e que este culto, Senhor, a qual oferecemos em teu nome, Jesus, possa subir, Senhor, diante da tua presença com um aroma agradável, e que tudo que seja feito aqui nesta noite, Pai, seja para a honra, glória e louvor do teu santo nome. É isso que nós te pedimos e já agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Vamos nesse momento louvarmos ao Senhor, que você possa louvar ao Senhor aí com a sua família, na sua casa, com muita alegria, que você possa exaltar através da sua voz o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus. Nos céus e na terra, todo poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória.
nós veio morrer. Mas a morte e o inferno não puderam derrotar, pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. Deixou glória e poder como sacrifício vivo, por nós veio morrer. Mas a morte e o inferno não puderam derrotar, pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. Jesus, nosso Senhor, aleluia, toda glória e louvor, aleluia, a Jesus, nosso Senhor.
forte, forte é o Senhor, Forte é o Senhor, Deus poderoso. Forte, forte, Forte é o Senhor, forte é o Senhor, Deus poderoso. Que era, que é e que há de vir. Forte, forte, forte é o Senhor, justo, forte é o Senhor, justo, forte é o Senhor. Eu quero convidá-los nesta noite a abrirem a palavra de Deus, Evangelho segundo João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11 da palavra de Deus, aonde nós iremos meditar. João capítulo 8, do versículo 1 ao 11, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha, para terem do que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estava. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, mais uma noite nós estamos aqui diante da Tua palavra, Pai. Estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. E te suplicamos agora, em Teu santo nome, Jesus, fala conosco. Limpa, Senhor, o nosso coração e a nossa mente, para que possamos entender a Tua palavra. Limpa o nosso coração e a nossa mente, para que possamos colocar em prática, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta noite. Fala conosco. Fala segundo as nossas necessidades, Pai. Fala, Senhor, para que possamos, nesta noite, ó Pai, sermos libertos dos nossos pecados. Fala ao Teu povo, fala, Senhor, à Tua igreja, e que nós possamos guardar a Tua palavra nas nossas mentes e nos nossos corações, e que possamos colocar em prática, Senhor, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, é o que nós te pedimos, agradecidos do Teu santo nome, Jesus. Amém. Amados, eu quero falar nesta noite sobre Jesus, o Deus que não abandona. Amados, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos algumas lições a qual nós vamos meditar, mas antes disso eu quero fazer uma breve introdução sobre o contexto daquela situação e também não diferente das situações vividas nos nossos dias. A palavra de Deus diz que Jesus vem de manhã para o templo, como era de costume, ou seja, a sinagoga, para ensinar, para pregar o verdadeiro evangelho, as boas novas do Messias. Ele estava, provavelmente, como de costume, diz que Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ele era de costume orar todos os dias. Falei na quarta-feira sobre a importância da oração, a necessidade de orar sem cessar, e Jesus é o exemplo disso, sendo Deus.
Então, após ele ter o seu período como homem, né, para ensinar os seus discípulos e para nosso ensinamento, ele está na presença de Deus, reabastecendo as suas forças, a sua fé como homem aqui na terra, para depois ele poder vir para a sinagoga e ensinar as pessoas. E dentro desse contexto, então, os fariseus, os mestres da lei, para buscar acusação contra Jesus, né, ou para mostrar a legalidade de uma religiosidade que não era uma religiosidade verdadeira, eles tomam uma mulher que foi apanhada em adultério e trazem na presença de Jesus com o seguinte questionamento: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. A lei de Moisés diz que tal mulher, quando apanhada em adultério, tem que ser apedrejada. O que o Senhor nos diz? Então, amados, é dentro desse contexto que eu quero trazer para que nós possamos meditar na palavra de Deus nesta noite, sobre Jesus, o Deus que não abandona. Amados, assim como era naquela época, não diferente dos nossos dias. O que nós aprendemos então, nesta primeira colocação, nesse início de história, nessa primeira lição? Que as pessoas, que os seres humanos, sempre estão observando, não vou colocar todas, amados, por favor, entendam isso, mas grande parte das pessoas ficam observando as outras pessoas para acusarem. Esta é a tendência do ser humano, a apontar o erro das outras pessoas. Mas como sempre não há justiça no homem, porque o homem não é capaz de ser justo por si só, porque somente Deus é justo, essas pessoas apresentam esta mulher dizendo o seguinte: olha, a lei diz que toda mulher apanhada em adultério tem que ser apedrejada. Porém, nenhuma mulher e nenhum homem cai em adultério sozinho. Esta mulher, provavelmente, se ela estava cometendo adultério, ela teria que ter um comparsa, alguém que estivesse junto, trazendo para nosso contexto dos dias de hoje, ou tivesse uma outra comparsa. Não acontece sentido adultério sozinho, porém eles apresentaram somente a mulher. Aí já demonstra que o que eles estavam querendo era fazer acusação a esta mulher e também para desqualificar o que Jesus vinha pregando, que ele era Deus. Mas dentro de tudo isso, amados, quando nós olhamos para esse texto, aqui no versículo 7, nós vemos sobre Jesus, o Deus que não abandona, começar o nosso primeiro ponto, quando Jesus diz: aquele que não tiver pecado, que atire, ou que esteja sem pecado, que atire a primeira pedra. Amados, a primeira lição que aprendemos, quando todos nos acusam, Jesus é o nosso advogado. Jesus se levanta como um advogado, como está lá na Epístola de João. Filhinhos, não é para que vocês cometam nenhum pecado. Porém, se vocês tropeçarem, se vocês escorregarem, lembra que eu disse de Asaf? Quase caírem na fé, lembre-se que vocês têm um advogado, fiel e justo, que está sentado à destra de Deus e que advoga por nós. Amados, ainda que o mundo nos acuse, ainda que o mundo tente nos tirar a vida, ainda que o mundo queira nos atirar pedra, lembre-se que nós temos um advogado que não nos abandona. O ato desta mulher é plausível? Não. Estão inventando mentiras sobre esta mulher? Não.
ela cometeu pecado, porém vamos ver mais à frente que Jesus diz a ela que ela cometeu pecado. Porém, o que nós precisamos entender é que o mundo sempre vai tentar nos destruir diante dos nossos erros. Porém, Jesus, que morreu por nós lá na cruz do Calvário, Ele nunca nos abandona diante dos nossos pecados. Ele nos corrige, Ele nos ademoesta, Ele nos envia as consequências justas e merecidas, mas jamais Ele nos abandona. Muito oportuno para quem ouviu, no sábado de manhã, o presente diário que eu envio todos os dias no grupo da igreja, da Rede Transmundial, quando fala naquela breve meditação, muito oportuno sobre a vida de Davi, o caso com Urias e com Betseba. Nada plausível do que Davi fez. Adulterando-se com Betseba, gerando uma gestação indevida, pecaminosa, depois pedindo para Joabe, que era o chefe do exército de Israel, colocar Urias, que era um dos valentes de Davi. Olha quem Urias era, não era qualquer um, fiel ao rei, tentando primeiro enganar Urias para que ele fosse se deitasse com a sua mulher, para que ele achasse que aquela gestação, aquela gravidez, era um fruto de um ato dele com Betseba. Porém, a fidelidade de Urias a Davi faz que ele fique dormindo nas escadarias do castelo, a portas do rei. Quando o rei diz: você não foi para a tua casa? Ele diz assim: olha, rei meu, como posso eu ir e me deitar com a minha esposa, sabendo que o teu povo está lá guerreando? Não, estou aqui à tua porta, como soldado, como teu valente. Davi então envia ele de volta para a guerra e pede que Joabe, o chefe dos exércitos, coloque ele sozinho na linha de frente para que ele seja morto. E assim acontece. Então Davi acha que tudo estava encoberto, mas nada iria acontecer. E as consequências de Davi perante a lei de Moisés, então seria que ele e Betseba fossem mortos. Porém, o que nós vemos na história é que isso não acontece. É que Deus envia Natã a Davi e ele é repreendido, então Davi se arrepende. E Deus manda as consequências sobre a vida de Davi. Davi sofre as consequências, porém Deus restaura a vida de Davi, restaura o casamento de Davi e Betseba. E a Bíblia diz, como foi no presente diário, no sábado de manhã, que Deus amou aquele menino, aquele filho, a qual é Salomão, que nasce depois do arrependimento, e que depois herda o trono do seu pai. Não diferente na história dessa mulher, ela tinha cometido pecado sim, ela não tinha feito o que era errado, mas o que demonstra aqui é que quando as pessoas o trouxeram ela diante de Jesus, Jesus demonstra o amor que Ele tem pelos pecadores, demonstra que Ele não abandona o mais torpe pecador. Jesus diz: olha, atirem a pedra, é a lei de Moisés, mas porém eu vos digo uma coisa, que atire a primeira pedra quem não tiver pecado, quem estiver sem pecado. O único que poderia acusar aquela mulher naquele momento era ele próprio. Mas nós precisamos aprender que o que Jesus quer ensinar, amados, dessa lição, é que Ele hoje é o nosso advogado. Ele não age como juiz, Ele advoga as nossas causas. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem nos ademoesta, é Ele quem nos corrige, é quem nos ensina. Ele não age hoje como juiz, Ele é o nosso advogado. Mas Ele voltará como juiz. Então, amados, essa primeira lição que nós aprendemos é: mesmo quando todas as pessoas tentam nos destruir, Jesus permanece ao nosso lado. Aí continua dizendo que Ele, inclinando-se, volta a escrever na terra,
E foram se retirando um por um, começando do mais velho, ficando só Jesus e a mulher. A segunda lição que nós aprendemos: quando o mundo não consegue nos apedrejar, ele nos abandona e nos deixa sozinhos. Porém, Jesus não nos abandona. Ele permanece conosco quando o mundo nos abandona. Olha que coisa maravilhosa. Quando o mundo tenta nos derrubar, nos destruir e nos matar, Jesus não nos abandona. Ele é o nosso advogado. Quando o mundo nos abandona e nos deixa sozinhos, o nosso Deus, que não nos abandona, é o nosso companheiro. Ele permanece ao lado dessa mulher. Todo mundo vai embora. Essa mulher adúltera, pecadora, Jesus puro, santo, justo, perfeito, Deus, o Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, Criador dos céus e da terra, Criador do sol, da lua e das estrelas, Criador de todos os animais e plantas, foi aquele que criou anjos e potestades. Foi Ele que criou a mim e a você. O Todo-Poderoso permanece ao lado de um pecador, de uma pecadora. Ou seja, amados, assim como Deus não abandonou aquela mulher, como Jesus não abandonou ela, Jesus também não abandona você. Assim como Jesus advogou a causa daquela mulher perante aquela multidão, assim Jesus vai advogar a sua causa perante as pessoas que te acusam. Assim, quando as pessoas abandonaram e foram embora e deixaram aquela mulher, mas Jesus permaneceu com ela, assim como as pessoas, por não conseguirem te destruir por causa dos seus erros, vão abandonar você, lembre-se que você não está sozinho. Jesus sempre vai ficar ao teu lado. Amados, isso é a coisa mais maravilhosa que nós podemos encontrar no Evangelho. Que Deus não nos abandona diante dos nossos pecados. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso e esse texto fica muito claro quanto a isso. Aí talvez você possa dizer, mas pastor, não. O texto não está dizendo que Jesus encoberta o pecado. O texto não está dizendo que Jesus é a favor do pecado. O texto não está dizendo que Jesus compactua com o pecado. Não, nada disso. O que Jesus está demonstrando e o que o texto está nos ensinando é que Jesus, que é Deus, Ele não nos abandona, sendo nós ainda pecadores. Isto é maravilhoso, como se refere lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Que Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho Jesus para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Foi Jesus que nos amou primeiro, não fomos nós que amamos Jesus. Amados, talvez a vida dessa mulher nem passasse pelo seu pensamento naquela manhã, porque talvez nós precisamos entender aqui, só para pastor, olha no versículo 2, de manhã cedo apareceu de novo no templo, pela parte da manhã, esta mulher provavelmente já tinha como de costume na sua vida esta prática desse pecado. Já logo pela manhã, ela foi pega em adultério. Talvez assim como nós, nas primeiras horas da manhã, nós nos acordamos e já partimos para fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas talvez no coração, na mente dessa mulher, jamais ela imaginaria que ela seria pega, cometendo esse tipo de pecado, e jamais ela imaginaria que ela seria levada diante da presença de Deus, para que Ele trouxesse um julgamento. Amados, no nosso contexto, se nós fôssemos pegos em nossos pecados, em nossos delitos, e fôssemos levados obrigadamente diante de Deus, talvez o nosso pensamento, como talvez essa mulher por todo o caminho deveria ser: estou morta.
Talvez fosse os nossos mesmos pensamentos, porque o que nos resta? Mas o que o texto demonstra aqui, amados, é que o mundo tenta nos destruir, mas Deus sempre está conosco e Cristo sempre é o nosso advogado. Que o mundo pode nos abandonar por causa dos nossos pecados, mas que Cristo permanece ao nosso lado diante dos nossos pecados. Amados, olha que coisa maravilhosa esse amor de Deus, falando com uma pecadora, acabado com o seu pecado quentinho, colocado em público, pega em adultério, abominável aos olhos dos judeus e também nos dias de hoje, muito abominável aos olhos dos cristãos, não aprovado, ninguém está dizendo que isso é aprovado. Mas o que o texto nos ensina, amados, é que se arrepender e se confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a impureza, de toda a injustiça. Amados, olha que coisa maravilhosa, Jesus se levanta no versículo 10 e pergunta: onde estão eles? Ninguém te condenou? A terceira lição é que nós aprendemos, amados, é que Jesus, que Deus se põe à disposição de falar com o pecador. Olha só, ele estava abaixado. Até então demonstra que o texto, ele inicia-se abaixado, escrevendo no chão, mas aqui diante da pecadora, ele se coloca de pé. Por duas vezes nós vemos o texto, né? Aí diz aqui, ó, e eles usavam essa pergunta como armadilha no versículo 5, mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Ele se põe de pé para advogar a causa, e ele se põe de pé para falar com a pecadora. Olha que Deus maravilhoso é esse Jesus que não nos abandona. Ele estava abaixado, demonstra olhando para o chão, escrevendo no chão. Ele levanta e olha para a multidão que acusava aquela mulher e diz: atirem a primeira pedra. Quem não tiver pecado, ou quem tiver sem pecado. Todos foram embora, porque todos tinham pecado. Ele se levanta para advogar a causa. Depois que todos abandonam, ele se levanta para falar com essa mulher. E a pergunta dele é, duas perguntas: mulher, onde eles estão? Ninguém te condenou? Outra lição que nós aprendemos, amados, que diante dos nossos pecados, diante dos nossos erros cometidos, nenhum homem aqui na terra tem poder para trazer julgamento sobre as nossas vidas. Olha que coisa maravilhosa. Somente Deus é capaz de fazer isso. Então Jesus faz essa pergunta a essa mulher e ela responde: ninguém, mestre, ninguém, Senhor, ninguém me acusou. E Jesus diz o quê? Nem eu. Amados, o que nós aprendemos aqui nesta lição é que Jesus não veio para condenar o mundo como advogado. Ele veio para que o mundo seja salvo. Mas um dia ele voltará como juiz. Mas hoje, quando nós estamos aqui, Cristo não voltou. E se ele não voltou, ele é o nosso advogado. Porém, ele traz a advertência onde fica muito claro na parte B do versículo 11. Que ele não aprova o pecado, que ele não compactua com o pecado, que ele não tem prazer no pecado. Ele diz: olha, agora vai e abandone sua vida de pecado. Arrependa-se. Eu já te livrei da morte. Eu já te livrei do apedrejamento. Eu não estou como Deus te enviando para o inferno. Eu também não te condeno, porque eu sou o seu advogado.
e eu te amo. Porém, vai e abandone a sua vida de pecado. Arrependa-se, converta-se, mude de vida. Porque, amados, olha que coisa interessante. Quando nós vamos para o texto que eu preguei de manhã, da mulher do fluxo de sangue, após ela ter tocado na orla, dela ter recebido um milagre de Jesus, da sua cura física, e Jesus vem a falar com ela quando ela se prostra diante de Jesus. Olha que interessante. Jesus diz algumas coisas para aquela mulher a qual ele não diz essa. Jesus disse àquela mulher: filha, primeiro ponto, ele reconhece ela como filha, e ele sendo pai da sua própria boca. Reconhece sobre ela a salvação, porque ele diz: a tua fé te salvou. E a outra coisa ele diz: vai-te em paz, hoje tu foi curada deste mal. Olha que coisa maravilhosa, porque aquela mulher se achegou com fé. Ela foi porque ela quis ir, porque ela tomou a decisão, ela reconheceu que Jesus era Deus, Messias, o Redentor. Esta mulher, o texto não enfatiza que ela foi de livre e espontânea vontade. Ela foi levada obrigada. Ela foi levada para ser apedrejada. Ela foi levada para ser condenada à sentença de morte por apedrejamento. A mulher do fluxo de sangue se prostra diante de Jesus, tremendo e temendo pela represália, porque ela teve fé. Esta mulher não demonstra que ela se prostra diante de Jesus, e nem que ela estava tremendo e temendo a sua situação. Demonstra que Jesus se põe de pé para falar com ela, quando Jesus estava abaixado escrevendo em terra. Isso demonstra, amados, que Jesus ama uma estorpe, pecador, porém ele não compactua com o pecado. Que ele advoga a nossa causa quando o mundo tenta nos destruir. Que ele permanece conosco quando o mundo nos abandona por causa do nosso pecado. Porém, ele não salva quem não se arrepende. Ele não chama de filho quem permanece no pecado. Ele não dá a sua paz para aquele que não abandona o pecado. Olha o que o texto diz: eu também não te condeno, porém, vai-te e abandone a sua vida de pecado. Olha que coisa maravilhosa quem é esse Deus. Ele estava dando uma outra oportunidade a esta mulher, dizendo a ela: olhe, filha, eu sou Deus. Eu tenho na minha mão todo o poder. E você pode notar isso nesta noite, nesta manhã, conversando com aquela mulher. Você estava à beira da morte, eu te livrei dela. Você estava prestes a ser apedrejado, eu julguei a tua causa e advoguei a sua situação, e você está livre. Porém, eu não te condeno, porque ainda hoje ajo como advogado e não como juiz. Porém, vá, abandone a sua vida de pecado, porque um dia eu voltarei como juiz, e se tu não abandonares a tua vida de pecado, então naquele dia eu te julgarei e direi que você é condenado. Olha que coisa maravilhosa, amados. E essas mesmas lições que Jesus ensinou àquela mulher, ele ensina a mim e a você nesta noite. A mesma colocação que Jesus deu a esta mulher, ele dá a mim e a você nesta noite. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei a situação que você está vivendo. Eu não sei como está a sua casa. Porém, o que eu quero dizer é o seguinte: se você está prestes a ser apedrejado, lembre que Jesus pode advogar a sua causa, porque ele não abandona eu e nem abandona você por causa do nosso pecado. Ele não abandonou Davi, ele não abandonou Betseba, ele não abandonou essa mulher, porém ele não compactua com o nosso pecado. Ele quer que eu e você se arrependam. Esse é o desejo de Deus, como está na carta de Pedro.
que todos os pecadores se arrependam. Mas muitas vezes, pela dureza dos nossos corações, nós recebemos duras consequências nas nossas vidas. Quando o mundo abandona você por causa do teu pecado, talvez você esteja vivendo sozinho, porque as pessoas não concordam com a sua vida por causa do pecado. Mas se lembre que Jesus está no mesmo lugar, e Ele pode ouvir você, assim como Ele ouviu aquela mulher. Ele pode conversar com você, como Ele conversou com aquela mulher. Porém, meu querido, minha querida, meu amado e a minha amada que me ouve nesta noite, para fazer parte do rebanho de Deus, para fazer parte do povo de Deus, para receber o nosso nome escrito no livro da vida, precisa haver abandono da vida de pecado. Não há outra forma. É isso que Jesus nos ensina nessas lições aqui nesse texto. Então, lembre-se que se você está vivo até agora, ainda vivendo nos pecados, é porque Jesus está dando oportunidade para que você se arrependa. Porém, assim como ele diz àquela mulher, ele disse àquela mulher, ele diz a você nessa noite: vai e abandone a sua vida de pecado. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, eu não abandono quando as pessoas querem tirar a sua vida. Eu não abandono quando as pessoas abandonam você por causa do pecado. Porém, eu advogo a sua causa. Eu cuido de você. Porém, eu não vou poder defender você no dia que eu voltar, se você permanecer na sua vida de pecados. Porque quando eu voltar, eu voltarei como juiz. E um juiz justo e perfeito, a qual é Cristo, amados. Ele não dará absolvição para aqueles que não se arrependeram, para aqueles que não abandonaram a vida de pecado. Então esse Jesus que ama, que cura, que restaura, que liberta, esse Jesus que é Deus, que não abandona, hoje Ele é o meu e o seu advogado. E hoje Ele convida eu e você a abandonar a vida de pecado. Que você possa refletir na sua vida, que você possa ver o contexto em que você está vivendo. Assim como esta mulher foi levada na presença de Deus e exposto o seu pecado, eu e você estamos sendo levados através da palavra de Deus à presença de Cristo, qual é Deus nessa noite. E está sendo exposto a minha vida, está sendo exposta a minha vida e a sua vida, o meu e o teu pecado. E o convite de Jesus para mim e para você nesta noite é o seguinte: vai e abandone esta vida de pecado. Que eu e você, amados, possamos refletir nesse texto. Se tem algo que tem que ser arrancado da nossa vida, é o pecado. E se tem uma coisa que todos os dias da nossa vida nós devemos pedir a Deus, é perdão. Ou seja, devemos nos arrepender. Precisamos abandonar a nossa vida de pecado, para que quando Cristo volte, possamos ouvir da sua boca: vinde, meu filho, ou vinde, a minha filha, vinde, benditos de meu Pai. É isto, amados, que Jesus está ensinando nesta palavra. É isto que a palavra de Deus veio falar comigo e a você nesta noite. Arrependa-se, arrependa-se. Jesus é o Deus que não abandona. Jesus é o Deus que restaura. Mas Jesus é o Deus que um dia voltará como juiz. E naquele dia não haverá mais tempo. Portanto, o dia de se arrepender, o dia de abandonar a vida de pecado é hoje. Que você reflita sobre isso, que você pense sobre isso, que você possa se prostrar diante do Senhor nesta noite, que você possa confessar os seus pecados, que você possa fazer como Davi, você possa reconhecer o que você fez, que você possa abrir o teu coração para que o Senhor possa perdoar os seus pecados e purificar de toda injustiça. Amém? Que Deus abençoe, uma ótima noite debaixo da graça e da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor dê uma semana abençoada a cada um de vocês,
Que o Espírito Santo de Deus conduza cada um dos passos de vocês. Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus familiares, os seus filhos, os seus entes queridos, e que a graça do Senhor seja abundante sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe, uma ótima noite e uma ótima semana, guardada e dirigida pelas potentes mãos do Senhor. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano, eterno, grandioso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, por mais um culto, por mais uma noite, por mais um domingo que o Senhor nos concede com vida, com saúde. Nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá e pela liberdade que temos de prestar culto, Senhor, e exaltar o teu santo nome. Por isso nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor infinito que o Senhor tem tido para cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado por esta oportunidade. Nos despede agora debaixo da tua graça, nos dá uma noite de descanso debaixo das suas potentes mãos, uma semana guardada e guiada pela tua destra poderosa, Pai. É o que nós te suplicamos, desde já agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam presentes aqui em nossos corações e com cada um dos nossos irmãos, espalhado por toda a face da terra, de hoje para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Até quarta-feira, se assim Deus nos permitir, nós estaremos encerrando o nosso culto nesta noite com mais um louvor.